Obrigado. Vamos parar. Técnicas. Espero que o som já esteja melhor. Se houver algum problema, por favor, manifestem-se, que nós tentaremos resolver a situação aqui deste lado. Estávamos na parte Imperial College. Imperial College. Bom, em que o estudo Imperial College já foi requisitado, já foi denunciado como sendo falacioso, como não tendo validade científica que sirva para orientar as ações dos nossos governantes. Precisamente por dar uma perspectiva demasiado calamitosa do que iria acontecer. Eu gostava de colocar aqui uma questão que nunca vi ser abordada em lado nenhum, que é sobre o tema calamidade. O que é que significa calamidade sanitária? Ou dito de outra forma, como é que se operacionaliza, em termos científicos, o conceito de calamidade sanitária? É um conceito subjetivo, tal como o conceito de pandemia também é subjetivo. O que a OMS define para pandemia não tem nada de objetivo. É um conceito bastante subjetivo de algo que está a acontecer em todos os continentes. O mesmo, em termos de calamidade, não há uma definição objetiva em lado nenhum, ou uma definição formal. A definição que se usa, ou que eu pelo menos usei, e que me foi ensinada que aprendi, é que há 10 vezes mais mortes durante um período 10 vezes maior do que a doença ou que a causa dessas mortes dura, do que a média dos últimos 10 anos. Portanto, se durante os últimos 10 anos morrem 100 pessoas por dia, precisamos de ter pelo menos 1000 mortos por dia para dizer que há algo muito assustador, que uma calamidade está a acontecer. E depois há o período de tempo, não pode ser morrer 10.000 pessoas durante um dia para ser uma calamidade, é preciso ser durante um período de tempo significativo para saber que é aquela causa que está associada a essa calamidade. É preciso que haja, se eu bem entendi, que a taxa de mortalidade seja 10 vezes superior ao que seria esperado para um determinado período de tempo. Sim. Então, tendo em conta esta noção de calamidade, verificou-se alguma calamidade sanitária por motivo de Covid em alguma parte do mundo? Não. Não há mortalidade acrescida significativa em nenhum país, em nenhuma região. Eventualmente existe em algumas cidades específicas. Há uma cidade na Itália que provavelmente tem uma calamidade pública, assinada da cidade de Embro. Em Portugal não há sequer a mortalidade, não sai durante todos estes meses, a mortalidade não saiu sequer daquilo que era esperado. A mortalidade manteve-se desde o início, desde o momento em que é declarado um estado de emergência, que é algo gigantesco na nossa Constituição, que é, na prática, a suspensão dos direitos constitucionais por algo emergente, calamitoso que está a acontecer. E a mortalidade nessa altura era zero, a mortalidade associada à Covid era zero, e mesmo depois, a mortalidade total, independentemente das causas, nunca saiu do desvio padrão. Ou seja, tivemos sempre um número de mortos em cada dia que vivemos nos últimos meses perfeitamente normal. O desvio padrão é outra das medidas estatísticas que também é usada para poder determinar se estamos perante uma calamidade ou não. Consegue explicar rapidamente, para a maior parte das pessoas que não têm informação estatística, o que é um desvio padrão e quantos desvios padrões é que são precisos para se poder considerar que se trata de uma calamidade? Portanto, temos a média, que é um número fixo, definimos que a média de mortes durante um mês é este número, mas obviamente há sempre variações para cima e para baixo. O desvio padrão indica quais é que são estas variações, onde é que vai ao máximo e ao mínimo a partir da média, que é um número fixo. Portanto, temos um intervalo em que temos em que a mortalidade é esperada que esteja, porque muda sempre, cada dia morre um número de pessoas diferentes, e portanto durante todo este tempo
nesta faixa que nós esperaríamos ter determinada mortalidade, a mortalidade esteve sempre dentro desse desvio padrão. Portanto, seria como se a mortalidade esperada fosse de 100 e a por 120 seria parte a média, a mortalidade base da média seria 100, o desvio padrão seria de 150 a 50. Portanto, se tivermos 50 está dentro do desvio padrão, se tivermos 150 ainda está dentro do desvio padrão. É esta faixa que esteve sempre no caso de Portugal. Sendo que os números têm essa grandeza, portanto, um desvio padrão pode chegar a 50, 60% ou até mais. Tenho ideia que é 61, 62. Sim. Podem ser bastante significativos, pode chegar ao dobro daquilo que é a média. Em mortalidade em Portugal durante a última década, praticamente, só sai do desvio padrão com as ondas de calor. Em julho e agosto, em que morrem muitos velhinhos altamente suscetíveis, e aí sim, aí poderia-se considerar que há uma calamidade e que há algo que mata de forma calamitosa, em que a mortalidade passa para 3 vezes, 4 vezes mais aquilo que seria esperado. E não fazemos nada sobre isso. Nem por isso são implementadas medidas extraordinárias para evitar essas mortes. Há uma recomendação genérica da DGS para os velhinhos beberem mais água e para terem cuidado, mas não se fecha absolutamente nada, nem se compra um ar-condicionado, nem se vai aos lares fazer nada de significativo, e a mortalidade efetivamente dispara. Portanto, tendo nós agora a ideia do que é uma calamidade, sabendo nós que, a partir dessa noção, não se pode dizer que tenha havido uma calamidade sanitária em Portugal associada à Covid-19, isto de forma objetiva, portanto, não estamos só no domínio da mera opinião. Com certeza que há tragédias, a morte de uma pessoa é uma tragédia para os familiares, para os amigos, mas isso não pode ser entendido como uma calamidade pública, um assunto a ser gerido de forma pública e de forma tão excessiva, com medidas tão extremas. Tanto em Portugal, como no Brasil, como nos Estados Unidos, não se verificou até hoje qualquer calamidade. Não. Os últimos dados que eu verifiquei ainda há pouco indicam que em Portugal até agora morreu 0,06%, salvo eu, da situação. Estou a enganar nos dados, é menos do que isto. Sim. É menos do que isto. E no Brasil também os dados são marginais, são muito baixos. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nós ouvimos dizer, mas já morreram 100 mil pessoas. Isto é um argumento muito invocado. São 1000 vidas que se perdem. Ora, há aqui um apelo à emoção, que é difícil de contrapor, porque efetivamente isto provoca sofrimento às pessoas que conviviam com as pessoas que acabaram de morrer, que provoca ansiedade em todos nós, quando imaginamos 1000 pessoas a morrer por dia, mas, em boa verdade, 1000 pessoas a morrer por dia é normal. Por exemplo, quando aparecem e estão a morrer 500 pessoas por dia no Brasil. No Brasil morrem 1500, 3000 pessoas por dia. Sem nada. Só porque existem. Só porque estão. O Brasil é um país gigantesco. É um dos países mais populosos do mundo. A mortalidade no Brasil por ano é à volta de 1.200.000 pessoas. Portanto, por ano, no Brasil, morre 1.200.000 pessoas. Portanto, a morte de 60.000, não é? O que é mais ou menos onde se vai. Tem algum significado estatístico? Não. Tem o mesmo significado estatístico que 1.500 tem em Portugal. A população total da Europa, da área Euromomul, que é ligeiramente diferente da Europa, portanto, países que reportam ao sistema Euromomul, é muito parecida com a população do Brasil. O número de mortes no Brasil é muito mais baixo do que da área Euromomul. Portanto, a expressão do vírus, da mortalidade atribuída ao vírus, tem menos expressão no Brasil do que tem na Europa toda. E na Europa toda sabemos que não tem expressão populacional. Não representa uma mortalidade calamitosa, não representa um aumento significativo. Porque imagine o seguinte, imagine que os mídias nunca tinham falado da Covid-19, que os governantes não tinham tomado estas medidas extremas. O André Dias julga que algum de nós, cidadão comum, teria ouvido falar da Covid-19? Teria tido noção que havia aí uma pandemia, uma grande calamidade? Não? Se não houvesse indicação de que havia um vírus específico, não houvesse testes para esse vírus específico,
todas estas pessoas que infelizmente morreram seriam mortos por gripe. Seriam mortos do Sistema Nacional de Saúde Banal, todos os dias são tratados, todos os dias morrem pessoas nos hospitais, continuariam a morrer, e a causa de morte mais provável que seria atribuída seriam pneumonias, complicações de gripe. Desde que a Covid-19 chegou a Portugal, não sei ao certo qual a semana, mas no início de março, quantas pessoas é que morreram de gripe comum? Desapareceu sensivelmente linear, quando a testagem de Covid começou a disparar, quando começou a ter número significativo de testes, capacidade significativa de testar para Covid, por e simplesmente deixamos de testar para gripe. O número de mortes atribuídos à gripe desapareceu, caiu para zero. Porque estávamos a testar um vírus específico, enquanto a gripe não é atribuída só por testes. A gripe, a morte por gripe, é estimada e atribuída por sintomas. Uma pessoa que morre e chega ao hospital com uma pneumonia ou um quadro compatível de sintomas com gripe, provavelmente tem um certificado de óbito com gripe como causa de morte. Nós deixamos de fazer isso porque todas as pessoas que tinham esses sintomas foram testadas para Covid e provavelmente eram positivos, passaram a morrer de Covid. Portanto, desde o início de março, quando chegou a Covid a Portugal, segundo o Instituto Ricardo Jorge, o seu relatório sobre a prevalência de gripes, A situação epidemiológica de gripe. segundo o Instituto Ricardo Jorge, desde a semana 12, houve zero óbitos atribuídos à gripe em Portugal. E até hoje, estamos na semana 20, Nós já passamos muito na 20, passamos? já estamos mais na 30 do que na 20. Então eles, se calhar, eles quando eu só tenho lá no site, até à semana 20, disponibilidade a informação. Mas, portanto, pelo menos entre a semana 12 e a semana 20, não houve uma única morte atribuída à gripe. Isto, provavelmente, porque o hospedeiro, portanto, a pessoa que morreria de gripe comum, acabou por ser Testado. Foi testado um vírus específico, foi encontrado esse vírus e os sintomas que iriam atribuir a gripe, porque até hoje, até este ano, a prática médica, a prática clínica é de testar quando há suspeita, quando há sintomas, quando há queixas, e deixamos de fazer isso. Esses sintomas que seriam de um quadro de gripe passaram a ser ignorados e passou a ser apenas Covid. Se o teste é positivo, não nos interessa quais é que são os sintomas que esta pessoa tem. Isto seria no ano passado gripe, este ano passa a ser Covid. Portanto, podemos dizer que estes óbitos atribuídos à Covid são pessoas que tinham Covid, mas não podemos dizer com total segurança que morreram por causa da Covid. Sim, não temos a certeza que tinham sintomas, que tinham a doença. Podemos também dizer, se calhar com alguma segurança, que muitas destas pessoas que morreram por Covid Iriam morrer. com, provavelmente, gripe comum. Ou outras complicações, outras doenças que já existiam, como cancro, oncológico, como ataques cardíacos, diabetes. Isso é outra questão que pode ser talvez interessante aqui diferenciar alguns conceitos, como o conceito de doença base, não é? E o conceito de evento terminal. Sim, Portanto, a pessoa tem a doença base, me dá a entender que é a doença clinicamente causa a falência do sistema, do corpo, causa a falência do corpo enquanto ser vivo, e depois há estas doenças como a Covid que são de notificação obrigatória, como são muitas outras infecciosas que vão variando ao longo dos anos serem de notificação obrigatória, que não contribuem diretamente para a falência clínica, para a falha clínica do corpo, mas como foram detectadas, têm que aparecer no certificado de óbito. Como aparecem, são contabilizadas. Mesmo que não tenham tido um único sintoma, que essa pessoa nunca tenha tido um único sintoma, nunca tenha sido diagnosticado clinicamente essa doença, a doença Covid, e muito menos que tenha contribuído para a falência, para a morte, para a falência do organismo. Esta questão dos sintomas também é muito importante nesta situação que vivemos agora, em que se está a testar muitas pessoas e que estamos a haver um aumento de casos detectados de pessoas infectadas com Covid. Isto é como eu tinha indicado, como tinha escrito no início, que
toda a mortalidade, todo o pânico com a mortalidade era o deitar pela janela no século de epidemiologia. O que estamos a fazer agora com testes Covid sem sintomas e sem queixas é deitar 500 anos de prática clínica pela janela. Durante muitos anos, a prática clínica era tratar e cuidar das pessoas que têm sintomas ou que têm uma queixa, que têm algo. O que estamos a fazer hoje é tornar um teste laboratorial como o padrão do diagnóstico. Não interessa se a pessoa tem uma queixa, não interessa se essa pessoa sequer foi ao médico ou procurou ajuda, essa pessoa é obrigada a fazer um teste e se esse teste dá positivo é tratada como um doente. E não tem sintomas. A 98 a 99% das pessoas que são diagnosticadas com um teste não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito ligeiros, mesmo em lares de terceira idade. E quanto à eficácia destes testes? Eles são eficazes? Estão a detectar excessivamente? Estão a apresentar falsos positivos? Ou seja, estamos perante pessoas que efetivamente estão doentes ou poderão contaminar terceiros, ou são apenas manifestações residuais do vírus que não têm capacidade de fazer mal ao meio? São uma combinação de ambos os fatores. Estamos a ter testes positivos, por um lado, porque os testes têm sempre uma margem de erro. Todos os testes, independentemente da natureza, têm uma margem de erro. Às vezes dão um resultado errado. Estes testes têm uma margem de erro que cresce conforme a prevalência na população desce. Quanto menos pessoas há realmente infectadas e realmente doentes, mais os testes erram. Portanto, temos esta margem de erro do teste. E faz sentido estar a fazer esta testagem tão abrangente de pessoas? Quem é que faria sentido estar a ser testado? De acordo com os critérios clínicos de vários séculos, pessoas que tinham sintomas ou que têm uma queixa que suspeitam que possam ter a doença. E não pessoas assintomáticas? Não, pessoas assintomáticas. A testagem de pessoas assintomáticas que não procuram sequer o sistema de saúde é ilegal. E este tipo de teste corresponde a uma violação básica dos direitos constitucionais, o direito à integridade e ao sigilo médico. Estamos a violar o sigilo médico de uma pessoa que não pede para ter cuidados médicos. E é testada, é obrigada a testar. E, portanto, estes testes não representam testes no âmbito médico, no âmbito clínico, são testes do âmbito epidemiológico. Isto é um estudo epidemiológico. Estamos a fazer um estudo epidemiológico a nível nacional e este estudo não foi aprovado pelo Conselho de Ética, que é algo fundamental para um estudo epidemiológico, e muito menos as pessoas que participam neste estudo assinam um consentimento. Um dos princípios básicos é que, para participar num estudo, assinamos uma declaração a dizer que estamos a participar do livre vontade. A grande maioria destas pessoas são, de facto, obrigadas à coerção para que assinem este consentimento e para que deixem fazer o teste. Mencionou há pouco que não estão a ser seguidos critérios científicos nem da epidemiologia, nem da epidemiologia, em muitas das decisões que estão a ser tomadas. Sim. Eu estava a perguntar quanto ao lockdown. Ao isolamento social, à quarentena, chamemos como quiser. A maior parte das pessoas considera que, se de facto não houve uma calamidade, ou se o número de mortes foi tão baixo, tal se deveu às medidas implementadas pelos governos. Quais são as evidências científicas que nos permitem dizer isso? Nenhum. Não há estudo nenhum prévio que diga se foi feito isto num sítio X, isto foi testado num sítio Y e o resultado foi este. Não existe. O único que existe relativamente credível é sobre 1918, sobre a qualidade, estudos sobre quais as qualidades dos dados da gripe espanhola. A qualidade dos dados é baixa e o número de casos, o número de cidades que estão nesses tipos de estudos é baixíssimo. Decidimos para uma população global, para milhões de pessoas, com base num estudo sem qualquer tipo de erro. Então, e como explicar as diferenças entre alguns países, aqueles que fizeram lockdowns severos e aqueles que tomaram apenas medidas mais ligeiras?
como explicar a diferença dos números de óbitos entre os países? Pela mesma razão que explicamos as diferenças dentro de regiões ou dentro desses países. Pela mesma razão que a Lombardia tem muitos mortos e a Sicília tem muito poucos. Pela mesma razão que Estocolmo tem muitos mortos e o Jutland não tem quase ninguém. Pela mesma razão que a Bélgica, que confinou tudo e todos, tem muitos mortos. A Holanda, que confinou muito pouco, tem muito poucos mortos. Portanto, há uma variação natural nestas infecções que se vê entre países e que se vê dentro dos próprios países. Portanto, não há qualquer efeito, não há qualquer correlação imediata fortíssima entre mandar pessoas saudáveis para casa e ter menos. E essa variação no número de óbitos também não tem grande expressão estatística, portanto, encontra-se dentro da média. Entre regiões? Não, dentro da própria região, portanto, o número de óbitos, sim. mesmo na Bélgica, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade mais alta. Mesmo a Bélgica não tem uma mortalidade calamitosa acima daquilo que é normal. Não há nenhum país. Portanto, nós daqui a uns anos, quando olharmos para uma tabela com a taxa de mortalidade, imaginemos, desta década, teremos dificuldade em dizer em que ano é que houve uma calamidade que tenha provocado mortes. Se olharmos para a mortalidade de 2020, no final de 2020, não vamos ver nada de excepcional. Quem é que cá em Portugal está neste momento a aconselhar os nossos governantes na DGS? Não sabemos. Sabemos desde hoje, foi publicado um artigo a indicar que nem sequer estão a aconselhar coisas de cima nenhuma, estão a validar decisões que foram tomadas. Não sabemos quem é que são essas pessoas. Isso desde quando? Desde fevereiro, aparentemente. Desde fevereiro que o Conselho de Especialistas não reúne para tomar decisões, para aconselhar o Governo, apenas para validar decisões políticas. Mas não sabemos sequer quem é que são esses especialistas. Muito menos sabemos as actas dessas reuniões. Há um grupo de especialistas, não sabemos qual é o currículo deles, não sabemos qual é o passado, o background deles, que estão supostamente a aconselhar o Governo diz que está a seguir a ciência e, na verdade, aparentemente, nem isso estão a fazer. E o mesmo acontece no Reino Unido. O Reino Unido tem o SAGE, Scientific Advisory Board, de cientistas, e antes do lockdown não há uma única ata, pelo menos no Reino Unido há atas, e sabe-se quem são as pessoas que estão nesse conselho de aconselhamento, e antes do Primeiro-Ministro decidir pelo lockdown, não há uma única menção nas atas a lockdown. Portanto, nem sequer foi posta como possibilidade pelos conselheiros científicos fazer lockdown. A única menção é quando há um conselheiro político do Primeiro-Ministro vai participar nessa reunião e então traz o assunto do lockdown para a reunião. Mas nunca é ventilado antes. Como é que o André Dias vê as medidas tomadas pelo nosso Presidente da República, ao ter decretado um estado de emergência, e depois as medidas tomadas pelo nosso Primeiro-Ministro, estas medidas extremas? No caso do Presidente da República, creio que os fatores pessoais e as decisões pessoais e o medo pessoal do próprio Presidente terão sido cruciais na decisão. Temos, na primeira vez, provavelmente na história, um Presidente da República que, perante um suposto estado de emergência, se demite, vai para casa. Deixa de gerir o país, deixa de liderar o país, quando o país supostamente mais precisa desse Presidente, e o Presidente é o primeiro a dizer: meus caros, adeus, muito obrigado, vou para casa. O Primeiro-Ministro diz que vai seguir as recomendações científicas. Há uma recomendação científica claríssima do Conselho Nacional de Saúde a dizer que fechar as escolas não se justifica. Não há qualquer outra posição científica conhecida contrária a isso, a dizer, um grupo de cientistas a dizer é preciso fechar as escolas, e a única posição conhecida é do Conselho Nacional de Saúde, que diz isto, e o Primeiro-Ministro decide fazer o contrário. Se o André Dias fosse Presidente da República, como é que teria agido nestas circunstâncias? Acima de tudo, não me teria demitido daquilo que é necessário fazer nesta altura. Se existia, de facto, um estado de emergência, o Presidente da República, como figura principal do país, precisa de liderar esse estado de emergência. Não precisa de ir para a rua fazer, mas não se pode, pura e simplesmente, demitir e não demonstrar qualquer liderança. Pessoalmente, nenhuma das medidas que foi tomada nessa altura
tinha justificação científica e, portanto, o aconselhamento que vinha daquele que era o Conselho Nacional de Saúde devia ser seguido. E se o Presidente da República tem uma situação pessoal em que é suscetível a este medo, devia, por simplesmente, dizer: não posso tomar esta decisão. Precisamente porque há um conflito de interesse direto entre a autoproteção dessa pessoa e a decisão que vai tomar. E, portanto, não tomaria, havendo uma decisão desta natureza e sabendo desse conflito de interesse, não tomaria esta decisão, e, quando muito, entregaria essa decisão a um conselho científico, e o que fosse decidido em termos científicos seria aquilo que adotaria como decisão. Muito bem, bom, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, há muitas mais questões que poderiam ser colocadas, mas agradeço já ao André Dias pela sua disponibilidade de estar aqui connosco, a todos vocês por estarem presentes, a todas as pessoas que estiveram a acompanhar-nos online. Bom, esperemos que esta situação que vivemos seja ultrapassada com a maior brevidade possível. Obrigado a todos. Desculpem esta introdução abrupta, mas é que já a malta à espera do Jam Session. A única diferença tem a ver com uma certa lentidão da formulação das ideias. Ao nível de rigor científico, vocês estão muito bonitos. Bom, na verdade, mas enfim. Olha, então, vamos mal? É a minha casa. Isso é outra coisa. Não, é tudo. Não, é tudo fotografias do estúdio. Eu tenho aqui grave mesmo. Portanto, essa comunicação é uma. Estamos noutra sala. As pessoas estavam a pedir isso. Este livro é sério. Vamos esticar mais, pode fazer. Não, aqui estava tudo o bloco tem 3 segundos lá. Agora